Ô, produção! Isso. Essa mesmo. Vai na fé. Valeu. Demora. Oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Daniel Nervose. Estamos aqui com mais um De Dia, o nosso programa talk show que você assiste todas as manhãs. Hoje nós teremos a presença ilustre de uma das duplas sertanejas mais famosas do país. Eles que lançaram agora recentemente um novo disco. Tunique e Tinoco virão aqui dar uma palhinha para nós hoje. Teremos também a presença de um sociólogo brasileiro muito importante para a nossa sociedade. Ele que fez faculdade em Acuzinho, na Bahia. Se especializou também nas questões joviais da sociedade. Teremos a presença de Sócrates Sampaio hoje. E, por último e não menos importante, teremos também a presença de um cantor, aliás, um mini cantor, que vem fazendo muito sucesso com as novinhas do bairro e com as tias da cantina. MC Toy Story. Para começar, teremos a presença ilustre de uma pessoa cujo QI já ultrapassou em números a nossa economia do país. O que não é tão difícil. Bom, ele que estudou em Acuzinho, no interior da Bahia. Estudou e se especializou nas questões de jovens, aborrecentes e crianças catarrentas. Por favor, recebam, com um grande aplauso, o nosso sociólogo, Sócrates Sampaio, BR. É um prazer tê-lo aqui, professor. Primeiro, eu gostaria de começar falando um pouco mais do seu livro que o senhor lançou recentemente, Gerações, certo? Eu imagino que nós tenhamos um exemplar aqui, maravilha. Para a plateia dar uma olhada, lindo o seu livro mesmo. Achei um belo trabalho. E fala um pouquinho pra gente, quando o senhor estava escrevendo os Gerações, o que mais lhe chamou a atenção? Bem, eu pude perceber que durante a história houve diferentes gerações com diferentes características, cada uma com uma peculiaridade diferente. Eram diferentes ídolos, diferentes opiniões, diferentes atitudes, diferentes estilos de vida. Cada um desses estilos de vida com uma pequena influência nos dias de hoje, na nossa geração de hoje. Show de bola. Então, professor, nesses 10 anos que o senhor pesquisou sobre os jovens, os adolescentes, o senhor poderia falar pra gente um pouco mais sobre essas gerações que o senhor estudou? Muito bem. A história dos nossos jovens é dividida em várias gerações. Tudo começa com a geração perdida, uma geração lá do final do século XIX. Nasceu mais ou menos entre 1880 e 1900. Por ser uma geração que lutou na Primeira Guerra Mundial, eles não tiveram muita chance de viver a sua vida como queriam. Muitos deles acabaram mutilados, acabaram morrendo na Primeira Guerra Mundial. Eles não tiveram uma grande contribuição para a ciência, para a tecnologia, para as artes. Por isso é a geração perdida, entendeu? Entendo. E o que mais? Muito bem. Logo depois da geração perdida, vem a geração grandiosa. Uma geração que sem dúvida nenhuma ofuscou a geração perdida. Ela nasceu mais ou menos entre 1900 e 1925. É aquela geração que passou por vários problemas durante a sua vida. Primeiramente, eles enfrentaram a Grande Depressão. E logo em seguida, quando eles acharam que estavam melhorando a sua vida, veio a Segunda Guerra Mundial e muitos deles morreram. Porém, os que sobreviveram, os que restaram, sem dúvida nenhuma foram grandes heróis. Por isso, geração grandiosa, uma geração que enfrentou os seus problemas e superou-os. Nossa, caramba, então o pessoal da geração grandiosa estavam mais perdidos do que a geração perdida. Que coisa. E qual foi a próxima? Então, Jô Soares, logo em seguida vem a geração silenciosa, a geração de nossos avós. Ela nasceu mais ou menos entre 1925 e 1945. É uma geração que não teve muito direito à voz, uma geração que foi muito oprimida, que teve que trabalhar muito, uma geração que os pais realmente não deixavam ter nenhum tipo de liberdade. Uma geração muito sofrida, que por consequência acabou sendo silenciada, a geração silenciosa. Logo em seguida, nós vemos a geração Baby Boomer, que sem dúvida nenhuma é uma das gerações mais importantes da história. A primeira geração que realmente influenciou o nosso estilo de vida de hoje. Nascida mais ou menos entre 1945 e 1965. Os Baby Boomers, nós podemos notar, eles eram muito otimistas. Era uma geração de muita luta, muito engajamento social e político. Eles eram workaholics,
muitas vezes deixavam a família de lado para trabalhar. Foi a primeira geração a se importar com o status também, algo muito presente nos dias de hoje, não é mesmo? Foi uma geração que se importou muito com o crescimento profissional, geralmente dentro de uma mesma empresa durante toda a vida. Eles realmente se importavam com a hierarquia, respeitavam muito os seus chefes. Eles praticamente moldaram o nosso estilo de vida de hoje. Afinal de contas, hoje nós temos um estilo de vida de conquistas materiais, de liberdade, e é assim que essa geração também viveu. Essa influência deles permaneceu até os dias de hoje. Então, Danilo Gentili, logo em seguida vem a geração X. Não sei se você já viu um filme chamado Clube dos Cinco. Aquilo lá é uma aula do que é a geração X. Geração X nasceu mais ou menos entre 1960 e 1980. A geração X já era um pouco mais pessimista. É uma geração mais ou menos que pega alguns elementos da Baby Boomer, que é a sua geração anterior, e a próxima geração, que é a geração X. Ela era cética, ela não acreditava muito em superstição. Ela refletia muito as frustrações dos seus pais, a geração Baby Boomer. Ela buscava um equilíbrio na vida profissional e na vida pessoal. É a primeira geração que teve contato direto e cotidiano com a tecnologia, não é mesmo? Sim. É claro. E além disso, é a primeira geração que começou a ter mudanças no trabalho. Começou a questionar as hierarquias, começou a questionar os seus chefes, começou a realmente a valorizar o mérito e não o cargo. Uma coisa muito importante, sem dúvida nenhuma. Uma geração que preocupou-se muito com o feedback. Como assim o feedback? Elas realmente se importavam com o que as pessoas falavam à sua volta. Eles baseavam as suas ações, as suas atitudes, de acordo com o meio e com a resposta que eles obtinham deste meio. Uma geração, por exemplo, que apesar de não ter o mesmo engajamento da geração Baby Boomer, é uma geração que teve muitas conquistas no campo político e social. Por exemplo, podemos notar aqui no Brasil a queda de Collor. Foi totalmente graças à geração X, uma geração que influenciou muito os rumos de hoje do país. Os filhos da geração X são a geração Y. Essa que tá vindo agora. Exatamente, a geração dos jovens de hoje em dia. É uma geração mais otimista. É uma geração com um engajamento social e político menos utópico. É algo mais assim, cotidiano, algo mais pessoal. Por exemplo, um engajamento muito social com causas ecológicas, um engajamento com desigualdades financeiras do país. Tem um senso social e crítico assim, impressionante, potencializado pelas redes sociais. É uma geração mais informal. É uma geração com alguns problemas que não tinha medo de falar desses problemas, como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, a sua impaciência, o seu imediatismo. Além disso, é uma geração que está constantemente conectada o dia inteiro, 24 horas por dia. Eles são transgressores, eles são questionadores, eles quebram as hierarquias, eles questionam as autoridades e os modelos padrões. É aquele famoso que todo jovem hoje em dia fala, que é o tal do vida louca. Exatamente, é o vida louca. E é uma geração que realmente está mudando os rumos do país e do mundo, que vai fazer realmente uma grande história no planeta. O senhor tem alguma previsão para falar o que pode se esperar dessa nova geração que está chegando? Alguns especialistas chamam essa nova geração, nascida a partir dos anos 2000, de geração Z. É uma geração que já vai nascer com a tecnologia, que vai viver com a tecnologia e que vai ser praticamente a mesma coisa, uns dois. É uma geração que provavelmente vai pegar muitas influências da geração Y. É algo meio imprevisível falar sobre o futuro dessa geração, mas tenho certeza que eles vão ser alguém realmente muito importante para a história do mundo. Muito bom. Encerramos aqui então a nossa entrevista com o sociólogo Sócrates Sampaio. Muito obrigado pela presença. Gostaria de mandar um abraço ou um beijo para alguém? Não. Tudo bem. Muito obrigado então aí pela sua presença. O pessoal aí de casa, a plateia, continuem aí. A gente volta daqui a pouquinho ainda com as entrevistas da dupla sertaneja Tunique Tinoco e com aquele garotinho que tá fazendo o maior sucesso, o MC Toy Story. Não saiam daí, a gente volta daqui a pouco.